Olá, meus queridos. Ao afirmar que a nossa vida deve proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e redundar em honra e glória ao nosso Deus, eu tenho insistido que devemos começar nos comprometendo pessoalmente nesta tarefa e também levando em conta o nosso núcleo básico de relacionamentos, que é a família. E isto deve ocorrer com atitudes práticas que devemos tomar no nosso dia a dia. E isto passa pela busca da justiça e integridade em nossas próprias vidas. Neste mesmo capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos versos 27 até o 29, Jesus assim afirmou: Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Nestes versos, Jesus mostrou de forma inequívoca que o adultério não ocorre só na consumação de um ato extraconjugal, mas acontece quando concebido no coração. Quando desenvolvemos um sentimento de cobiça para com uma mulher ou homem que não é o nosso cônjuge, seja aquele ou aquela casado ou não, ou se somos solteiros, quando passamos a cobiçar a mulher do próximo, ainda que a cobiça não se manifeste exteriormente. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, o desejo imoderado de bens, riquezas ou honras, ambição, avidez, concupiscência. E esta palavra esquisita significa desejo libidinoso, anseio por prazeres sensuais. Jesus afirmou que a cobiça é passível de ser acionada pelo olhar. O olhar funciona como uma espécie de gatilho que dispara a cobiça. Por isso, precisamos vigiar e muito o nosso olhar. A maneira como olhamos para as pessoas à nossa volta influencia, sim, as nossas atitudes. Se o nosso olhar for cobiçoso, estaremos a um passo de desonrar a Deus. Mas, se o nosso olhar for um olhar de amor ou um olhar abençoador, com certeza nossas atitudes redundarão em boas obras, boas ações, que ao serem vistas pelas pessoas ao redor, trarão glórias para Deus. Parece que Jó, homem que viveu nesta terra há milênios atrás, já havia se dado conta disto. Por esta razão, afirmou ele no livro que toma o seu nome, no verso 1 do capítulo 31, o seguinte, abro aspas, disse ele: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Fecho aspas. Jó era homem casado, e casado já há um bom tempo, pois possuía filhos e filhas em idade adulta, antes de proferir tais palavras. Mas apressou-se em fazer um compromisso consigo mesmo, no sentido de conter, de controlar a cobiça. Tenho me referido à cobiça pela mulher ou marido do outro, mas se encaixa muito bem aqui todo tipo de cobiça. Pois há quem cobice o carro, a casa, o apartamento, a carreira, o sucesso e outras coisas mais que pertencem ao outro. Mas, voltando ao tipo de cobiça que temos tratado, Jesus levantou-se frontalmente contra não apenas este tipo de procedimento, mas também contra a banalização do casamento. Pois no tempo em que ele pisou na terra e conviveu com o povo judeu, percebeu que os homens haviam transformado esta instituição divina, que é o casamento, em algo banal. Porque qualquer coisa se tornava motivo para um homem repudiar sua mulher e se casar com outra.
Parece-me que as repetições da história e do comportamento humano são uma constante. Vivemos nos nossos tempos atuais e, em particular, posso afirmar que no nosso país a banalização do casamento e da própria família. Cônjuges e filhos são abandonados, deixados para trás, como se este procedimento fosse algo comum e sem importância. Cônjuges que expressaram perante os pais, padrinhos, família, amigos e diante de Deus votos calorosos, com os corações acelerados e olhos marejados no momento das trocas das alianças, são capazes de quebrá-los tempos mais tarde, como se nada fosse nada. E no momento da quebra, ao invés de recorrerem àqueles votos, recorrem às suas razões pessoais, egoístas, para justificar a separação. Se queremos de fato que a nossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus, precisamos viver de modo digno do Evangelho. E isto passa por todos esses cuidados mais básicos nos relacionamentos, mas têm sido tão negligenciados. Justiça, integridade, tem a ver com coisas simples assim. Portanto, reflita sobre essas coisas. Vamos orar? Paizinho, Pai amado, ajuda-nos a refletir a Tua glória, vivendo as Tuas verdades de maneira muito prática. Coisas simples como essa. Cuidarmos da nossa mente e do nosso coração, para que não venhamos a cobiçar o que é do nosso próximo. Para que na nossa cobiça não coloquemos em risco a saúde da nossa própria família e muitas vezes a própria unidade e a integridade dos nossos relacionamentos. Nos ajuda, Senhor, a não cobiçarmos nada de ninguém. Não só apenas a mulher ou o esposo do outro, mas os bens que o outro possui, a sua carreira, seja lá o que for. E que possamos viver, sim, de tal maneira que na prática da nossa vida, com atitudes práticas, sejamos pessoas que vivem de modo digno do Evangelho e que honram ao Senhor e que as pessoas olham e têm prazer na companhia e se espelhar no seu exemplo. Ajuda-nos, Senhor Deus, dá-nos a Tua graça para que possamos viver assim, glorificando ao Senhor, para que os homens vejam essa luz de Cristo brilhar em nós e resplandeçam também, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, cuide da sua própria vida e também da vida dos que lhe são caros. Fazendo assim, a tua luz resplandecerá e as pessoas glorificarão ao nosso Deus e Pai que está nos céus. Deus te abençoe.